André Anelli é quem chega ao vivo contando que o presidente Lula confirmou uma reunião de negociação entre o governo brasileiro e os Estados Unidos para amanhã. O dia esperado está chegando. André Anelli, o que esperar então sobre essa reunião entre Marco Rubio, e também o chanceler Mauro Vieira, aqui que vai estar então nos Estados Unidos para esta conversa, André? Oi, Bruno, muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui em Tempo Real da Jovem Pan. De fato, o presidente Lula fez a confirmação de que a primeira reunião entre o governo brasileiro e o governo americano, depois que surgiu todo aquele tarifaço aos produtos importados do Brasil, vai acontecer nesta quinta-feira. Serão 2 representantes dos respectivos governos. Aqui do lado do Brasil, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, ele que inclusive nem mesmo veio com o presidente Lula da Itália de volta aqui para Brasília, seguiu direto para Washington, capital americana, onde ele vai se encontrar com Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A pauta principal, com certeza, vai ser em relação ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou que a principal estratégia do Brasil nesse momento é fazer com que os Estados Unidos percebam que o tarifaço também não é importante para o país americano, porque alguns produtos, a exemplo de café, carnes e frutas, acabam ficando com sobrepreço, acabam ficando mais caros para os consumidores americanos e nenhum dos dois lados, nem o governo brasileiro em relação às exportações e nem o governo americano em relação ao custo de vida, acabam ganhando nesse tarifaço. Então, nesse sentido, deve haver uma negociação entre os dois governos, negociação essa que foi confirmada pelo presidente Lula após, então, a conversa que ele teve com o presidente americano Donald Trump na segunda-feira da semana passada por telefone. Inclusive, o presidente Lula acabou dando mais detalhes em relação a essa conversa com o presidente americano por telefone e que deu origem, então, a essa negociação que vai acontecer amanhã. Mas quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. Lembrando que não apenas a questão do tarifaço deve ser abordada nessa reunião, mas assuntos paralelos também, a exemplo da possibilidade da ocupação dos Estados Unidos do território da Venezuela, vizinho aqui ao Brasil, também questões relacionadas à guerra no leste europeu entre Rússia e Ucrânia e ainda questões também relacionadas à paz no Oriente Médio, principalmente envolvendo Israel e o grupo palestino Hamas. Bruno. André Anelli ao vivo com as informações, seguiremos de olho. Vamos então analisar com Mano Ferreira. Essa imagem ali do evento no Rio de Janeiro tem várias camadas. Mano, a gente vê Eduardo Paes todo sorridente, ele que vai receber o apoio de Valdemar da Costa Neto numa eventual campanha lá em 2026, está ao lado de Lula no evento, muito feliz e contente. E outro, lá quando teve a conversa do presidente americano, Lula disse que recebeu o contato de Donald Trump e também enviou o contato para, se caso necessário, ambos conseguem ter uma conversa direta. Se amanhã o secretário de Estado não for na linha do que é esperado pelo Itamaraty, há chance de Lula ligar diretamente e falar, olha, o combinado não está saindo. É verdade, Bruno, mas a gente deve provavelmente ver uma postura mais pragmática, lembrando que no presidencialismo quem manda é o presidente, seja nos Estados Unidos o Trump, seja aqui o Lula. Então, os subordinados vão atuar para tentar encontrar espaço de negociação que construa um ambiente mais favorável para que
daqui a pouco, um pouco mais à frente, seja fechado um acordo que traga boas notícias para cada um dos lados. E a gente espera que, com pragmatismo, o interesse da economia brasileira seja colocado em primeiro plano, porque a contribuição da economia americana à economia brasileira pode ser muito grande. O comércio internacional fará bem à produtividade doméstica do Brasil. Vamos rapidamente também com o Gesualdo Almeida sobre essa reunião que vai acontecer amanhã. Gesualdo, qual o saldo a ser esperado? E te pergunto se isso vai valorizar a imagem do governo atual sobre essa negociação. Ajuda, Lula? Sem dúvida. A caminhar para o fim das tarifas ajuda ambos os governos, né? A inflação também nos Estados Unidos está crescente em razão dessas tarifas que foram impostas. É bom para os dois países. Mas é claro que o Lula pode capitalizar muito mais politicamente do que o Trump, por exemplo. Porém, essa abordagem do presidente e dos seus assistentes, de que o Trump estava enganado, de que o Trump entrou numa conversa errada do Eduardo Bolsonaro, de que o Trump não tem uma visão correta do Brasil, isso não ajuda em nada. Nós precisamos estabelecer um contrato de cordialidade, de mostrar para os negociadores que o fim da tarifa é bom para ambas as partes e não fazer esse tipo de provocação e um discurso de deboche como o Lula invariavelmente faz.